Urban Tower Residence. Segurança, conforto e alto padrão. Apartamentos com 3 suítes, varanda gourmet e elevador privativo. Vendas Imobiliária JL e Porto Seguro. Olá, bom dia internautas Jornais Hoje News do Paraná. Quarta-feira estamos aqui com Graciele. Bom dia. Bom dia, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez. Gente, hoje, como nós anunciamos, né, nos postzinhos, corre lá, pega papel, caneta, que hoje tem atividade muito importante. A gente vai falar sobre as metas de ano novo, mas de uma maneira que dessa vez realmente vai dar certo, né? Sabe aquela meta que você faz e nunca consegue alcançar? Hoje a Graciele vai explicar por que a gente não alcança e o que a gente pode fazer para que de fato isso aconteça. Então já pega, separa lá. Primeiro eu queria que você, antes da gente entrar no exercício, queria que você fizesse uma retrospectiva, porque assim, é um momento importante, é fim de ano, as pessoas, elas em algum momento elas param para pensar um pouco no ano, para pensar no ano seguinte. Como é que a gente pode mudar um pouco o nosso estado de espírito para esse momento, né? A gente já falou tanto sobre isso, né, em todas as lives, mas para quem não conseguiu acompanhar todas, podia falar um pouquinho sobre isso. Sim, vamos falar um pouco sobre o que nos permite estar mais inteiros, então, e mais disponíveis, né? Nós precisamos ter potência para alcançar algo novo. E é claro que, falando de constelação, falando de postura sistêmica, falando do Ho'oponopono, eu convido todos a sempre colocar esses óculos sistêmicos. Por quê? Porque quando nós ampliamos o olhar, quando nós colocamos esses óculos sistêmicos, que eu gosto de dizer, nós estamos no presente. Se eu tenho consciência de algo, se eu utilizo recursos daquilo que eu sei para eu experimentar uma relação, eu estou no presente. E a maior parte do tempo nós estamos misturados com alguns contextos do passado, com os nossos traumas, com as nossas vivências, com aquilo que está no passado. E a gente precisa entender algo bem importante. Um movimento para o mais, um movimento criativo, algo que vá desenvolver-se na sua vida, uma evolução na nossa própria vida, acontece de um estado de total presença. Porque um movimento criativo, um insight de criatividade ou de inspiração é algo totalmente novo. Se a gente está vinculado com o passado, com alguma crença, com alguma situação, com algum acontecimento lá do passado, nós não estamos disponíveis para esse movimento criativo. Por isso que a inspiração, quando nós falamos de inspiração e quando nós falamos do Ho'oponopono, ela vem diante de estar num estado de vazio, precisa criar um espaço interno para que a inspiração possa vir. E por isso que é tão importante nós sabermos do que se trata essas leis sistêmicas, sabermos do que se trata o Ho'oponopono em si, porque o Ho'oponopono é assim um recurso para a gente trabalhar rapidamente com aquilo que está sequestrando, aquilo que está ocupando esse espaço interno que não está disponível para inspiração. Isso tem a ver com algumas coisas também que a gente já falou várias vezes. Não adianta você querer esquecer, querer colocar um pano em cima, porque você vai estar preso com alguma coisa que aconteceu, talvez até antes de você, né, mas que está no teu sistema. Sim. Então não adianta fechar os olhos, não ver. E não adianta querer apagar aquilo que está lá atrás. E de alguma maneira isso está te prejudicando, e se você não resolver vai prejudicar seus filhos e vai seguir, né? O que é possível fazer? Então, se tem algo do meu passado, perto aqui, no meu passado, né, próximo, ou de algo lá de trás que me desconforta, que ainda eu sinto raiva, ou que ainda eu sinto mágoa, ou eu sinto que eu fui lesada, então eu preciso aqui agora dizer para mim mesma e dizer para Deus, dizer para o universo, informar: eu estou disponível para resolver isso. Só que isso tem um custo, tem um preço. E muitas vezes o preço é olhar para aquilo que dói e falar: eu quero conversar com você sobre isso. Tal atitude, em tal momento,
me causa desconforto ainda. E eu escolho resolver isso. Liberar a pessoa de um condicionamento. Não, eu só vou sair disso se essa pessoa se desculpar comigo. Eu só vou sair disso se essa pessoa vir e ressarcir todo o mal que ela me causou. Então, é preciso liberar aqui um espaço de ajuste, e nem sempre o ajuste é aquilo que nós pensamos que é. Quando eu me abro para ouvir a outra parte, vamos falar aí de uma relação ou de amizade, ou de trabalho, ou até mesmo de casal. Às vezes o casal fica muito tempo separado, mesmo estando junto, por causa de uma mágoa. É muito comum. Eu lembrei de uma coisa agora, né? É uma coisa que a minha mãe me falou já faz um tempo. Ela disse assim, que no dia do casamento dela, se eu não me engano, não lembro bem qual é a história, o meu pai não serviu ela, não lembro bem essa história, mas é algo assim, meu pai não serviu ela no momento que eles estavam se servindo, uma coisa assim, e ela se sentiu lesada, mas não lesada, ela se sentiu magoada. Ela esperava, tinha uma expectativa que ele iria talvez servir ela primeiro. E é uma coisa tão sutil, né? Ele estava certo ocupado com outra coisa, mas o que ficou marcado nela foi que ele não se disponibilizou para fazer aquilo que ela estava esperando. Ela passou a vida inteira alimentando aquela mágoazinha lá, de que ele não fez aquilo, como se ela... É uma mágoa, uma espécie de um ressentimento. Um ressentimento, aí, né? E ela fala assim, faz tanto tempo e não sei por que aquilo ficou ali. Então ela nunca teve coragem de falar para ele, olha, aquele dia, né, eu fiquei bem chateada porque você não serviu um pedaço de carne. Não lembro bem se foi essa história, mas é algo assim. E aí ela não deu oportunidade para ele se posicionar. Ela não deu oportunidade para ele falar assim, nossa, eu nem percebi, né? Porque muitas vezes a gente espera da pessoa algo que ela não se flagrou que ela podia dar. E uma simples conversa de mostrar o sentimento, não é mostrar uma cobrança. Olha, aquele dia você... Não, aquela situação me deixou desconfortável. Eu fiquei realmente magoada com aquilo que houve. E aí ele poderia se posicionar de uma maneira até a reparar de alguma forma aquilo que aconteceu. Então, assim, talvez o consciente dela até já queria ter esquecido, mas de alguma maneira isso está gravado e ela não consegue. Não consegue porque não foi expresso. Então, qual que é a sacada quando tem algo do passado que nos sequestra? A sacada é reconhecer. Eu posso fazer isso me expondo ao outro, informando o que aconteceu, se existe possibilidade de fazer isso. Sem cobrança, é importante, né? Sem cobrança, expor, assumir a parte da responsabilidade. Então, aquele comportamento me deixou muito fragilizada, me deixou triste. E eu queria te dizer isso, né? Então a pessoa tem uma chance de se posicionar de novo. Ou se eu não tenho a chance de me encontrar com a pessoa, eu posso começar a me perguntar, faz sentido isso que eu senti? Faz sentido eu levar essa mágoa para o resto da minha vida por causa de uma expectativa que eu criei? Se coloca no lugar do outro e talvez experimente literalmente o estado do outro com a cabeça, do outro com a circunstância que o outro está experimentando também. Porque eu posso olhar para você e achar um monte de coisa. E o que você está experimentando pode ser totalmente outra coisa. Então a expectativa, a chance da frustração a partir de uma expectativa é muito grande. A gente não está na cabeça do outro, né? E sem contar que, assim, de fato, tem pessoas que são mau caráter, tem pessoas que têm, né, que levam a vida de uma maneira diferente, que talvez o valor dela é diferente do seu, claro, e que não vale a pena, né, ficar se importando com aquela pessoa que... Isso. Né? Então,
Deixa ela. Então fazer resolva, aquilo, mas resolva resolva consigo, aqui né? dentro e libere o outro. Se você conseguir liberar o outro e conseguir liberar aquilo que você sente, a chance de se mostrar algo novo na sua vida é grande. Perceba bem, se eu acho que um relacionamento anterior foi muito dolorido, porque aquele cara não me valorizou, porque ele fez eu sofrer muito, e eu já estou num relacionamento novo, e essa pessoa que está aqui comigo, ela é disponível, ela é carinhosa, ela é bem diferente daquele outro, e eu fico aqui ruminando o passado. O tempo que eu estou usando da minha presença, daquilo que eu sou, lembrando algo do passado, me priva de experimentar essa relação de uma maneira totalmente apreciativa. Porque uma parte de mim está pendurada lá no passado. E é bem provável que vai chegar um momento dessa relação em que eu vou começar a exigir desse novo relacionamento algo diferente, mesmo ele não sendo nada daquilo que o outro foi. Porque eu vou associar as duas figuras e vou entrar na exigência de novo. Não vou nem saber por que eu estou exigindo e talvez vocês já se flagrem fazendo isso na relação atual. Que vai estragar algo que poderia ser muito bom, simplesmente, né? Por não estar no estado de presença. Não estar no estado de presença. Aí, Gra, mas como faz para experimentar esse estado de presença? Como faz para eu ficar mais consciente? Como faz para eu olhar para o outro e tomar aquilo que o outro tem para me dar de uma forma mais funcional? Então, o que eu quero relembrar aqui, nós estamos mais disponíveis para a vida quando nós estamos mais inteiros, né? O que me deixa mais disponível? O que me deixa mais inteiro? Quando eu reconheço a minha verdade, e eu não resisto mais à minha verdade, eu começo a ficar mais disponível. O que é resistir à verdade? Vamos pensar na minha casa. Então, se eu moro numa casa que não é bem do jeito que eu quero, os cômodos não são grandes que nem eu gostaria, o quarto não tem o banheiro que eu gostaria, o chuveiro não é o chuveiro que eu gostaria. Como que eu vou fazer para não resistir àquilo que eu tenho se não é o que eu quero? Ou o carro, eu não quero mais esse carro ele tá velho, ele gasta demais, ele dá muita manutenção, eu não quero mais isso. Como que eu vou amar esse carro se ele tá um lixo, né? Então, a percepção eu preciso reconhecer a verdade tal como ela se mostra. Vocês podem anotar essa frase. Você precisa reconhecer a verdade tal como ela se mostra, sem resistir mais a ela. Porque quando eu resisto àquilo que eu estou totalmente bloqueada em relação a algo novo. Se eu não gosto disso daqui, o que eu vibro? Não gosto. Eu até quero outra coisa, mas a minha vibração está no negativo, está na falta daquilo. E ao contrário, quando eu reconheço, então vamos começar pela própria verdade. O que me deixa forte? A minha própria verdade. Quem é? O que é a minha verdade? A minha verdade é que eu sou 100% meu pai e que eu sou 100% a minha mãe. Até hoje teve uma pergunta no grupo da Postura Sistêmica e Ho'oponopono com foco na prosperidade. Como eu vou parar de resistir ao meu pai se o meu pai se separou da minha mãe e ela sofreu muito? Né? Então, de novo, a gente precisa separar o pai da figura do homem. O pai é o portal sagrado que trouxe a minha possibilidade de existência para essa vida. A minha mãe não é a mulher casada com o meu pai ou que teve um relacionamento com o meu pai. A minha mãe é a mulher, a mãe, o portal sagrado que me trouxe para essa vida. Então eu preciso fazer o possível para tirar todos os contextos de comportamento, de situações desagradáveis, de sofrimento, de dor que aconteceu lá atrás
e eu preciso me permitir me conectar com a essência da maestria divina desse homem, com a essência da maestria divina dessa mulher que trouxe a minha vida para cá. Não, mas o meu pai, Deus me livre, ele não é um portal sagrado, ele é um desgraçado, ele é um filho da mãe, ele fez a minha mãe sofrer. Isso é crença, memória, trauma, dores que estão todas contidas na gente. Então, o primeiro movimento de consciência é, a partir do conhecimento, eu vou me permitir olhar de outra forma. Vai doer. Vai doer. Porque quando eu olho para esse homem e vejo que ele teve situações desconfortáveis com a minha mãe, fez a minha mãe sofrer, ele também sofreu, porque ninguém fica bem, na verdade, quando está numa situação de sofrimento, de dor e está causando dor e sofrimento. Pode até vir uma sensação de estar fazendo a coisa certa ou de estar provando o que é o que. Mas se você ampliar o olhar, vai ter memórias de rompimento, memórias e traumas de separações, de qualquer tipo de violação. Porque ninguém vem e viola aqui se não teve violação um pouco antes. Então, qual é a verdade desse pai, desse marido que fez a mãe sofrer? A gente tem que pensar, você sempre fala isso, que todo mundo tem o seu sistema com ele, né? Não o é meu o único, pai, né? e o seu pai também é filho, né? E também tem pais. Vai olhar se aqueles pais eram funcionais. Vai olhar se aquele pai esteve presente para o seu pai. Vai ver se não ocorreu mortes nessa família e que deixou uma nuance de ausência de um dos pais. Então ninguém consegue ser algo que não tem, tá? Se não tiver conhecimento. Então nós aprendemos de duas maneiras. Nós aprendemos pela dor, que é mais fácil de fazer uma mudança, ou pela dor, pelo sofrimento, ou pelo conhecimento. Então, se tem um desconforto, e se eu tenho uma certa exigência aqui com o meu pai e eu não aceito bem o jeito que ele é, eu preciso saber que eu vou repetir esse padrão de comportamento em relação ao meu marido, em relação a todos os homens, em relação a um chefe, em relação a um funcionário ou em relação a um colega. Não tem como eu experimentar uma outra coisa em relação aos homens se a relação principal que eu tenho com os homens, a primeira relação com os homens, é em relação ao meu pai. Esse é o padrão daquilo que eu vou experimentar nas outras relações. Se eu desclassifico o meu pai, lá no fundo, eu desclassifico todos os outros homens, porque esta é a verdade. Então, pelo conhecimento, pela minha verdade, eu olho para essa verdade, Então, aqui tem um pai, aqui tem uma mãe. Humanos, imperfeitos, que erram, que acertam. E que principalmente acertaram muito no momento de passar a vida adiante. Por isso eu estou aqui. É importante lembrar, né, que se tiver muito difícil, né, de olhar, de fazer esse reconhecimento, de integrar pai e mãe, existe a possibilidade de fazer via constelação. Faça a constelação. É importante. Procure um recurso que te auxilie nesse movimento de conseguir ver, porque ninguém é obrigado a esquecer tudo e simplesmente, a partir de agora eu decido que o meu pai é um homem sagrado. Não, se tiver dor, precisa diluir essa dor primeiro. E também não significa que você vai ser obrigado a conviver com um pai que talvez seja disfuncional, que tenha um comportamento agressivo. Então isso também é muito, muito, muito importante. O pertencimento, a validação do pertencimento não isenta a pessoa das consequências daquilo que a atitude dela causou. Então, se uma pessoa é disfuncional e ela causa perigo, causa desconforto, principalmente se representa perigo, é preciso ter o bom senso de não ficar perto. Claro, né? Esse reconhecimento é algo muito mais interno, né? É muito mais interno, porque é ampliar o olhar, é saber que existe um contexto e também deixar com a pessoa a responsabilidade daquilo que a atitude dela causa. Por exemplo, se um pai violentou uma filha, né? Como essa filha vai olhar para o pai e vai falar: beleza, você é o portal sagrado, não vai, não tem como
afinar essa relação nesse sentido. Mas nós podemos sim, numa constelação, por exemplo, deixar com o violador a responsabilidade e a consequência do mal que causou. Então, é como se eu conseguisse finalmente me retirar dessa relação de simbiose, de dor, e quando eu entrego para outra pessoa a responsabilidade pelo dano que causou, pela consequência que causou, e eu me retiro. Então eu deixo com o outro e eu me retiro. Só que esse é o meu pai, e essa é a minha mãe, e essa é a minha verdade. Eu não tenho como excluir essa verdade. Eu tenho como ficar longe se essa pessoa me representa perigo, ou se representa uma dor profunda. Mas eu preciso reconhecer que esse é o meu pai e essa é minha mãe. Nossa, mas o seu pai é aquela criatura nojenta, violenta, né? Quando eu assumo que essa é a minha história, percebe no seu corpo agora o que acontece. Nossa, mas você é filho daquele político sem vergonha que tá na CPI? Sim. Agora se eu falo, Deus me livre, não vou contar pra ninguém essa história suja da minha família. Não vou contar pra ninguém. Eu vou falar que os meus pais morreram, porque eu não tenho coragem de contar essa história. Não tem força vital. E quando você assume, você tem condições de fazer algo diferente. Exatamente. Quando você não assume, provavelmente você vai repetir um padrão de violação. Nossa, mas eu jamais vou ter um comportamento como meu pai teve. Você não vai ter um comportamento igual, mas você vai experimentar uma situação proporcional àquilo que você sente. Em algum lugar, aquilo vai se reproduzir. Então, é proporcional, não significa igual. Né? Então, se o meu pai trai, e Deus me livre, jamais eu vou trair, porque doeu muito para minha mãe, eu vi todo o sofrimento que causou, e eu tenho repulsa de pensar naquilo que aconteceu. Ou vai trair, ou vai ser traído. Ou você vai se associar a esse, ou vai se associar a essa, naquilo que julga. Nossa, mas eu não quero. Não tem querer. Tem objeção, você vai experimentar algo proporcional. Pode ser que o marido não traia, mas pode ser que você tenha um relacionamento com um cara que é um banana. Ou você não consegue desfrutar da relação. Alguma coisa vai te privar da relação bem-sucedida. Como a gente já falou, né? Uma pessoa extremamente ciumenta, né? Que não consegue ter uma relação saudável. Vai experimentar uma rebordosa daquilo que está julgando. Quer dizer, por mais difícil que seja fazer esse movimento, que seja olhar e reconhecer, a consequência ainda é pior. Sim. Então, o que me dá potência? O que eu sinto o corpo expandindo? Vocês podem, cada um pode mensurar. Então eu tenho uma situação em que eu reprovo um dos meus pais. Então imagina o seu pai, imagina olhando para o seu pai e fala assim, eu digo não para você. E experimenta como você fica quando você começa a falar não. Primeiro que o braço já começa a doer, você não aguenta ficar muito tempo aqui. E o corpo já mostra um movimento de contração. E aí você se vira para a vida. Vou olhar para a vida agora com esse não que eu dei pro meu pai. Você não tem movimento para ir para a vida. Você fica enfraquecido diante da vida. Agora eu olho pro meu pai e eu digo: sim, você é o meu pai. Assim. Bem assim como você é. Você é o meu pai. Vai aliviando automaticamente aqui, e quando eu me movimento para a vida, eu tenho disponibilidade para a vida. Você está aberto. Então, vocês podem fazer esse teste. Não é só a vida, é uma constelação. A vida é um constante movimento de violação, quando eu rejeito, quando eu excluo, e eu vou ter consequência.
E quando eu trago a pessoa, quando eu reconheço aquilo que é, não significa concordar com o que é. Então eu reconheço que você é meu pai. Eu não concordo com as atitudes, porque são disfuncionais, mas sim, você é meu pai. O corpo movimenta para frente na hora. Então cada um pode fazer essa observação. Pense naquilo que você tem objeção e escreva o que são essas objeções. Perceba o que você sente. Nossa, Graça, eu olho para meu pai, eu sinto raiva. Escreve. Eu sinto raiva, sinto repulsa, eu sinto nojo. Porque sim, tem situações em que nós sentimos isso mesmo. Pega lá um momento, olhe para esses sentimentos e diz: eu te amo, por favor me perdoe, eu sinto muito, sou grato. Divino Criador, limpe, purifique, transmute essas memórias que eu sinto. Limpe em mim, limpe e transforme em paz. Eu te amo, por favor me perdoe, eu sinto muito, sou grato. O que acontece? A situação lá atrás vai mudar? Não. Eu vou ter outra condição interna e vou estar disponível para experimentar outra coisa. O importante é que, assim, de repente a relação com o pai e com a mãe não é tão escancarada assim, mas se você olhar, né, e falar assim: a minha mãe é uma coitada, meu pai não tem boca pra nada, isso também é disfuncional, né? Então às vezes a gente acha que, né, que tá só olhando, eu me dou super bem com os meus pais, mas aqui tem um movimento. Mas a minha mãe, tipo, nossa, nunca trabalhou, nunca não sei o que, sempre se submeteu. Ferrou. Já tem um julgamento, quer dizer, já está disfuncional, já precisa trabalhar essas memórias. Quando tem julgamento, quando tem uma frase depois desse ponto, eu respeito minha mãe, mas blá, 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 foi. Eu me dou bem com minha mãe, só que... Então, eu me dou bem com a minha mãe, ponto, essa é a minha mãe. Minha mãe tem defeito, tem qualidade, ela tem momentos em que ela está super disponível, tem momentos que ela está mais entristecida, mas ela é assim, ela é minha mãe. Uma vez eu ousei a reclamar para uma amiga minha da minha mãe, no sentido de: nossa, minha mãe, ela quase não vai lá na minha casa, ela quase não sai, ela vive fincada dentro de casa, para tirar ela de casa e ela passear lá na minha casa, nossa, é um saco, porque ela nunca vem. Ela fica muito tempo sozinha e eu queria mesmo que ela viesse mais, queria que ela fosse mais disponível. A minha amiga olhou e falou assim, a minha comadre, que é uma pessoa que já é mais madura do que eu na época, né? Claro que ainda é. Falou assim pra mim: olha, eu fui na casa da sua mãe uma vez e a sua mãe é uma pessoa disponível, a sua mãe é uma pessoa alegre, recebeu todos com tanto acolhimento, com tanta simpatia. E olha, eu fiquei admirada da disponibilidade para a vida que ela tem, passando por tudo que ela passou. Eu sentei, na hora eu saí da resistência e entrei na amorosidade e na compaixão. Porque quando eu queria, por uma justa razão, por um bom motivo, que a minha mãe fosse mais disponível, que a minha mãe viesse mais na minha casa, que a minha mãe saísse mais de casa, eu estou fazendo o quê? Eu estou com objeção ao que ela é. E isso separa tanto quanto qualquer outro julgamento. Então, se dar bem com os pais não significa que nós estamos nesse fluxo para a vida. Porque mesmo quando a gente se dá bem, a gente tem um monte de objeções. E aí, essas que a gente precisa trabalhar para estar disponível para fazer a nossa tarefa e ter um ano fantástico. Então, primeiro movimento importante para que esse movimento de finalização de ciclo e início do novo aconteça de uma forma mais saudável. Traga a sua verdade para dentro do seu coração. Traga o seu pai e a sua mãe para dentro do seu coração da maneira que eles são. A verdade, a autenticidade. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos qualidades. Se nós pensarmos numa pessoa disfuncional e a gente olhar bem para ela, ela vai ter qualidades, ela vai ter valores, ela vai ter os mesmos valores que nós, né? E isso a gente descobre conversando com as pessoas, principalmente quando a gente se dispõe a ouvir
um valor de alguém que cometeu um crime, por exemplo. O valor deles são os mesmos. E ninguém é tão mal que não tenha nada de bom, né? Não tem. Então, olha para o pai, olha para a mãe, verifique que sentimento que vem, e mesmo que seja desconfortável, você diz para você mesmo: essa é minha mãe e esse é meu pai. E aguenta. E suporta. Nossa, me deu desconforto. Eu te amo, me perdoa, sinto muito, sou grato. Eu te amo, me perdoa, sinto muito, sou grato. Eu queria que meu pai fosse diferente. Eu te amo, me perdoa, sinto muito, sou grato. Eu estou rejeitando meu pai. Eu te amo, me perdoa, sinto muito, sou grato. Tem memórias que foram produzidas por situações. E não importa, é só purificar. Você escolhe a vida que você quer ter a partir de hoje. Assim, isso não muda de uma hora para outra. Isso precisa ser feito constantemente, né? Lembrando. Cada e também vez... não pode se punir, se julgar, né? Não. Precisa se dar uma chance para trabalhar isso. Então, solta o chicote, né? Porque, tipo, de novo eu tô rejeitando minha mãe, não acredito. Respira. Se reconheça que você percebeu que rejeitou. Porque às vezes eu passava semanas rejeitando às vezes e não me dava conta. De repente eu comecei a perceber na hora. Ou ainda achava que tava certo. Eu tô na razão, tô com razão. Não, percebeu que tá disfuncional, purifica. Percebeu que teve um desconforto, purifica. A única pessoa que vai ganhar mais com a purificação e com essa percepção é você. Deixa o outro o comportamento do outro, deixa a mãe o comportamento da mãe. Você não tem o direito de mudar a sua mãe. Você não tem o direito de querer que a sua mãe seja perfeita ou que seu pai seja perfeito. A única coisa que você precisa é saber reconhecer que existe um vínculo e esse vínculo precisa estar saudável. Como? Reconheço que este é o meu pai, reconheço que essa é a minha mãe. Se entrega para essa verdade. O único jeito de você fazer diferente vai ser se entregando. Tá? Segundo passo. Conseguiu aliviar um pouco aqui, né? Qual que é o próximo movimento? Eu preciso pensar sobre o meu futuro. Eu preciso pensar sobre o que é que eu quero experimentar no próximo ano, já que a gente está nesse momento de virada, né? O que eu mesmo quero para os próximos meses do ano novo? O que mesmo eu quero para as minhas férias do ano que vem? O que eu quero para dezembro do ano que vem? Aí você pode pensar assim: nossa, mas eu nem sei bem o que eu quero, né? Se eu vou pensar agora, nossa, mas o que eu quero mesmo? Então comece pelo seguinte. Vamos no papel, tá, gente? Pegaram lá, caderno, primeiro passo. Caneta, papel. Não sei bem o que eu quero. Pontue 5 coisas que você não quer pro ano que vem. Vamos fazer 2 coisas, cara. Pense aí numa coisa que você não quer pro ano que vem. Não quero falta de dinheiro. Não quero ficar sem dinheiro. Quero ficar sem dinheiro. Não quero mais ficar sozinha. Ó. Então, quando ela traz duas coisas que ela não quer. Então, ela tá falando assim: eu não quero mais ficar sem dinheiro, não quero mais pensar que o dinheiro vai faltar, talvez. Junto com esse não quero, tem uma circunstância, né? Tem uma situação. O que acontece comigo quando eu fico sem dinheiro? O que acontece com você quando você percebe que a conta tem perigo de ficar no vermelho? O que você sente? Nossa, desespero, né? Então, aí você já perde o controle. Anota aqui: desespero. Tá? Vocês podem fazer juntos. O que mais você sente quando você pensa que vai faltar dinheiro? Vou passar algum tipo de necessidade. Medo. Se eu penso que eu vou ter uma necessidade, eu tô com medo. O que mais? Não vou conseguir comprar ração para os meus bichinhos. Nossa senhora, meu. O que tá junto aí? Não sei, sentimentos de proteção, de dependência. De não conseguir irresponsável, suprir, né? Quando a gente pensa em tudo isso, a gente vai encontrar uma memória que é uma memória que é da nossa história familiar e de todas as histórias como é a palavra? É uma memória arcaica, tá?
as memórias arcaicas de medo, de falta, de insegurança, elas todas têm um viés da escassez. E da onde vem esse viés da escassez? Esse viés da escassez, ele vem das memórias da guerra, das memórias da recessão, porque pode ser que os seus familiares não participaram da guerra, mas talvez tiveram momentos da vida em que experimentaram a não disponibilidade, uma recessão. Antes mesmo da guerra, muitas pessoas vieram da Europa para o Brasil lá nos anos de 1800 e alguma coisa. Não tinha guerra ainda, mas tinha muita falta, tinha muita recessão. E as pessoas vieram para cá em busca de uma vida melhor. E quando chegaram aqui no Brasil, eles tiveram que começar do zero e muitas vezes faltou para a subsistência, veio muito medo de não ter o que comer. Veio uma alegria de encontrar uma batata perdida no meio de um lugar. E essa memória, ela é muito recente ainda. Veio pegar 100 anos. Se eu pensar no meu avô, o meu avô nasceu em 1913. Então, os meus bisavós, eles existiam nesses anos de 1800 e pouco. Meu bisavô veio para o Brasil em 1880, mais ou menos. O que tinha aqui no Brasil nessa época, principalmente nessa região sul, onde foi colonizado mais tarde tinha também. Árvore e mato. Então, para experimentar uma vida bem-sucedida, teve que ter muito empenho, muito esforço. Tudo isso que eu estou falando agora, em fração de minutos, está tudo relacionado com o medo da falta de dinheiro. E se a gente olhar para trás aqui, qual é a sua descendência? Toda alemã. Alemã. Então, se tiver mistura, tem mistura de alemães com negros, com índios, espanhóis, portugueses. Todos vão ter um contexto parecido, né? Vai ter, porque se for um contexto que tem na ancestralidade negros, tem violação. Se tem índios, tem violação. Se são os alemães, são as duas faces da moeda. Se tem descendência dos dois, tem as duas memórias, tanto a do perpetrador quanto da vítima. E tudo isso vibra na falta, vibra na insegurança, vibra no medo. E em última instância é a memória da escassez. Por que é tão mais fácil a gente pensar no que a gente não quer do que o que a gente quer? De repente aquilo que a gente não quer porque doeu mais? Porque nós temos as memórias, então a gente está condicionado na objeção. Se eu tenho objeção com os meus pais, percebam bem, eu acabei de falar isso. Eu vou encontrar objeções na vida. Então é muito mais fácil de falar do que eu não quero do que eu quero, porque eu vou refletir a objeção que eu tenho em relação aos meus pais. Ou às vezes eu vou dizer que eu quero porque eu estou só repetindo, né? Não necessariamente eu quero, mas quando eu não quero, eu tenho certeza que eu não quero. Isso. Né? Então, por que é mais fácil começar por aquilo que a gente não quer? Porque a gente vivencia muito o menos, a gente vivencia muito essa resistir ao que é. Então eu vou falar assim, um exemplo, eu não quero mais esse meu carro, porque pelo amor de Deus, só dá manutenção, gasta demais, eu não ando do jeito que eu quero, me deixou na mão, então eu não quero mais esse carro, eu estou ainda identificando aquilo que eu não quero. Por que esse processo é importante? Porque se eu falo eu não quero, primeiro que eu não tenho esse carro disponível para mim, porque eu estou cheia de objeção para ele vai me deixar na mão mesmo. E o universo está ouvindo, eu não quero mais esse carro, é capaz desse carro sumir da minha vida, é capaz de ele me deixar na mão, estourar o motor e eu não ter dinheiro para pagar mesmo com o conserto, porque eu decidi que eu não quero mais. Atender meu desejo. O universo atende, por quê? Porque eu tô tanto na reatividade, na resistência, e eu nem pensei naquilo que eu quero. Tá? Mas vamos voltar um pouquinho. Eu não quero, então, ficar sem dinheiro. Quais as memórias que a gente foi identificando que vem junto? Medo, desconforto,
insegurança, e vai anotando, tudo do ladinho aqui, o que vem junto. Agora, a próxima coisa que você não quer. Não quero mais ficar sozinho. O que significa isso? Por que você não quer mais ficar sozinho? Não sei. Percebe? Então, quando eu troco aquilo que eu não quero por aquilo que eu quero, que agora você faz um outro tópico, eu não quero mais ficar sem dinheiro. O que eu quero? Quero ter dinheiro, quero ter o suficiente, quero ter o necessário. Então, ter o suficiente e o necessário não é confortável para ninguém. Presta atenção. Ter o suficiente, ter o necessário não traz conforto para ninguém, porque vai estar sempre ali no limite. Então, você pode fazer uma frase assim: eu quero o necessário e muito mais. Eu quero mais do que o necessário. Eu quero dinheiro disponível para minhas necessidades, para minhas vontades, para os meus desejos, para as minhas viagens, para as minhas extravagâncias. Nossa, Gra, mas eu posso desejar isso? Por que não? O que significa extravagância para mim? Sei lá, talvez comer filé mignon segunda-feira. Por que não? Para você pode ser que extravagância seja outra coisa. Então, se eu penso numa extravagância, é saudável isso para mim? Ou é uma coisa que passa do saudável? Então, você precisa só mensurar a palavra que você usa. Uma extravagância para mim é fazer 2 viagens para o exterior por ano. Porque, nossa, já pensou? 2 viagens, uma para Paris e uma para Nova York no mesmo ano. Uau! Uma extravagância. Ou eu posso falar, eu vou beber até cair. É uma extravagância que vai te causar prejuízo. Então pode ser que o universo te prive disso também. Então, sempre tem que cuidar com o que vem junto quando eu verbalizo o que eu quero. Então eu quero dinheiro mais do que o suficiente para as minhas necessidades, para as minhas vontades e para os meus desejos. Olha que frase gostosa que é. Fica gostoso? Por quê? Porque eu mereço. Você suporta falar isso? Você suporta falar só porque eu mereço? Só porque eu mereço é um exercício difícil, né? Porque a gente ainda vai voltar nesse assunto, tá? Mas... Então, percebe. Eu não quero mais ficar sem dinheiro porque tem memória de medo, medo, insegurança, desconforto. Aí eu vou lá e falo, se eu não quero ficar sem dinheiro, eu quero dinheiro mais do que o suficiente para as minhas necessidades, para as minhas vontades e para os meus desejos. Tá. Como eu me sinto? O que o teu corpo diz quando você faz uma afirmação dessa? Você até já consegue imaginar algumas das coisas que a gente tem vontade de fazer, né? Aí eu falo, tá, e então se eu tiver dinheiro mais do que o suficiente, o que eu posso fazer? Nossa, eu posso trocar de carro, as férias do ano que vem eu posso já programar para ser as férias da minha vida. E aí você vai começando a vislumbrar o que é que vem junto. Pra mim já veio uma coisa assim, ó, e já fui fazendo assim, ó. Por quê? Porque vem contextos de culpa, contextos de é difícil, contextos de sim, só idiota acreditar que um pensamento desse vai criar realidade. Olha o tanto de memórias que vem que me sequestram desse estado apreciativo que é eu quero dinheiro mais do que o suficiente para minhas necessidades, para as minhas vontades e para os meus desejos. De repente eu começo a ampliar. Mas que vão dizer, né, se eu for para Paris... Nossa, mas a minha mãe nunca foi. Nossa, mas tanta gente com necessidade, agora eu acho que eu vou querer mais dinheiro para ajudar mais os outros. Não significa que você não pode. O que acontece com você se você tem mais dinheiro? O que acontece com você se você tem muito mais do que o suficiente? Você pode expandir tudo de bom que você é.
E você pode sim contribuir mais para as pessoas. Entende? Mas precisa identificar o que vem junto. Se vem junto, se nossa, eu nem conseguiria comprar uma passagem para Paris ou para Nova York, porque se eu não conseguisse levar minha mãe junto, eu nem ia conseguir. Já foi, já era. Porque tem muita memória de desconforto que vem junto, principalmente memória de não merecimento e culpa. O que separa nós da vida que a gente vislumbra é o sentimento de não merecimento e de culpa. A gente já vai falar como vai trabalhar esses sentimentos, tá? Então, Não desanimem, não. Qual é o processo? Anota. O que veio aqui quando você pensou em ter a conta do banco exatamente recheada? Isso, né? De repente, de não poder levar outra pessoa junto, né? E você ir, o que vamos dizer, né? E o que está misturado aí? Qual que é qual que é a memória? Qual que é a crença? Né? Então, não merecimento. Tá vendo aqui, do não ter dinheiro, era medo, era desconforto, era insegurança. Quando eu me imagino tendo dinheiro, vem outras memórias. Vem o não merecimento, vem a culpa, vem a comparação, vem o julgamento. Nossa, se eu trocar de carro agora, o que vão pensar? Vão achar que eu estou roubando no meu trabalho, vão achar que eu estou dando golpe em alguém. Exatamente. Então, vem, isso tudo são memórias de julgamento. E julgamento também é memória, tá? Então, anota. Quer dizer, a gente mesmo já está julgando, né? Julgando que o outro vai julgar. O julgamento sempre vai me separar. Sempre vai me separar. Então, eu preciso estar flagrando o que está acontecendo comigo quando eu estou desejando algo. Aí eu penso, tá, beleza, eu vou encarar tudo isso porque realmente eu percebi que eu mereço e eu vou lá olhar quanto custa a passagem. Nossa, mas se eu for, eu quero levar meu marido e os meus filhos também. Daí já não é 5 mil a passagem, daí vai ser 20 mil. Outra memória. Tá, então beleza, vou comprar a passagem. Mas aí, Nova York no Natal, é frio pra caramba lá, né? Da onde que eu vou tirar dinheiro ainda pra comprar roupa de frio nessa época pra passar o Natal lá? Você percebe? Você precisa ir ampliando o olhar da experiência de ir, da experiência de ter, da experiência de fazer, para se flagrar o que mais vem junto. E vai continuar. Quanto de boicotes, né, que a gente vai colocando naquilo que a gente imagina que a gente realmente Aí sabe o que a gente faz? A gente desiste e volta para a reclamação daquilo que não tem ou daquilo que não quer mais. Aí a gente chama de roda do hamster. Aí é mais confortável permanecer do jeito que tá, ruim do jeito que tá, do que aguentar, eu falo que o atrito que acontece quando a gente resolve olhar para algo. E enfrentar a rebordosa de lidar com os próprios medos. Porque quando a gente se fortalece, quando a gente se potencializa, quando a gente vai para a vida, é muito comum que a gente fique muito diferente de algumas pessoas que a gente ama muito. Então, se eu ficar potente, se eu começar a apreciar mais a vida, se eu começar a viajar do jeito que eu quero, se eu começar a ter a disponibilidade financeira que eu quero, de quem eu fico muito diferente? Essa é uma pergunta bem preciosa que você precisa fazer também. Talvez você vai ficar muito diferente da sua mãe, ou do seu pai, ou da sua família em si, ou de uma irmã, ou de um amigo, ou de uma amiga. E aí eu volto no padrão onde eu fico igual para não sentir o desconforto de ser diferente. Quer dizer, eu prefiro os desconfortos que eu já conheço a um desconforto desconhecido. E aí eu vivo uma vida privada daquilo que eu realmente desejo. E aí passa um ano, e aí passa mais um ano, e aí daqui a pouco eu tô com 60 anos e eu ainda estou experimentando a mesma coisa, porque eu não tive coragem de identificar o que acontece comigo, e eu não tive coragem de reconhecer a minha verdade. Então tá, a verdade minha hoje é essa: a minha casa é pequena, o meu carro é um carro mais simples, eu não tenho dinheiro para fazer uma viagem internacional, eu vou ali passar
uns 3, 4 dias na praia e volto. Essa é a minha verdade. E o meu pai e minha mãe têm uma realidade assim. E o meu pai, ele é meio agressivo às vezes com a minha mãe. Vai trazendo, eu tô fazendo suposições aqui, tá? Eu tô fazendo suposições. E aí vocês vão reconhecendo aquilo que é. É um pouco desconfortável ainda, mas faça esse exercício. A minha casa não é bem do jeito que eu quero, mas a minha cama é uma delícia, né? E essa casa me protege. E quando tem alguma coisa que me desconforta, eu consigo ainda assim resolver. Se tiver uma goteira na minha casa, amanhã eu já chamo alguém que pode, já tenho um recurso para chamar alguém que pode arrumar o telhado. Então eu vou pro mais disso. Ao contrário seria, ai, Deus me livre, o quarto é apertado, né? Tem uma goteira, acredito que tem uma goteira na minha casa. Tá, vai fazer o que com a goteira? Compra um edredom gostosinho, vai no Paraguaizinho e compra uma coberta gostosinha. Coloca uma flor dentro do seu quarto, coloque um objeto que te traga alegria e comece a se movimentar dentro da própria verdade. Chegou um momento da minha vida que eu estava muito insatisfeita com a minha casa e eu queria muito uma outra casa. E eu só olhava os defeitos, eu olhava para a janela, eu via defeito na janela. Eu olhava para o chão, eu via defeito no chão. Eu olhava para a cozinha, eu via defeito na cozinha. Eu olhava para o banheiro e falava, meu Deus do céu, não é isso que eu quero. O banheiro que eu quero é muito diferente disso. Eu reagia a tudo. Quando eu conheci o Ho'oponopono, quando eu comecei a ter mais consciência, quando eu entendi o que é amar a realidade, eu decidi, eu me propus a amar a minha realidade. E conforme eu fui fazendo, não foi de um dia para o outro. Todas as vezes que eu percebia, putz, essa janela me incomoda, eu olhava para aquilo que eu sentia e falava, eu te amo, por favor, me perdoa, eu sinto muito, sou grato por essa memória, por esse movimento, por esse sentimento de rejeição à janela, por esse desconforto que me causa. Eu nem sei do que é o desconforto, mas eu olho para aquilo e falo, eu te amo, por favor, me perdoa, eu sinto muito, sou grato. Eu penso as palavras do Ho'oponopono. E isso vai fluidificando, vai fluidificando, vai fluidificando. Aí chegou um dia que eu fui num lugar, comprei um vaso bem bonito e plantei hibiscos coloridos e coloquei lá na varanda da minha casa. E aí teve outro dia que eu me dei conta que eu tinha uma roseira que eu gostava na outra casa que eu morava e que eu queria aquela roseira lá na frente da minha casa. Encontrei a roseira e plantei 2 pés de rosa. Em 2 meses, aquela roseira, ela subiu no pilar da minha casa e fez assim, 2 meses. Quando eu cheguei em casa, eu olhei aquele verde da roseira e olhei os hibiscos florescendo. O que aconteceu comigo? Eu me peguei chegando na minha casa, apreciando aquilo que ela tinha de bonito. Passou uns dias, eu fui tomar banho, liguei o chuveiro, meu chuveiro é quentinho, uma delícia. Não é o chuveiro ideal que eu quero, não é o banheiro ideal que eu quero, não é nada parecido com aquilo que eu quero. Mas quando eu fechei os olhos e senti aquela água quentinha caindo assim em mim, eu senti tanta gostosura que eu estava num lugar perfeito, com o chuveiro perfeito, com a água na temperatura perfeita, e eu me peguei apreciando o meu banho como se eu estivesse no melhor banheiro do mundo. Gra, como aconteceu isso? Processo de limpeza dos ranços que a gente tem por dentro. Agora você pergunta o que eu experimento hoje. Daqui 2 meses eu vou estar dentro da minha casa nova. Daqui 2 meses eu vou estar tomando banho no meu banheiro perfeito. Só que não foi assim que isso aconteceu na minha vida. Eu conheço o Ho'oponopono desde 2012, 2011, 2012. E eu passei todo esse tempo lidando com as minhas verdades, limpando aquilo que eu tinha por dentro. E hoje sim, eu sou a experiência viva de que isso funciona. A constelação funciona, a postura sistêmica ativa funciona, escolher o que você deseja funciona. É porque
não necessariamente o problema está lá no chuveiro, está lá no banheiro, né? O problema está em você. Porque de repente você até pode ter o melhor do mundo, o mais bonito do mundo. Se eu não limpar tudo isso que tenho dentro de mim, daqui 2 meses eu vou estar na minha casa nova e eu vou estar encontrando motivos para continuar na resistência, mesmo que tudo estiver perfeito. Porque era isso que acontecia antes também. Tudo tem sido feito por você, do jeito que você escolheu, você vai encontrar. Vai ter um movimento de resistência ainda. Então, por que esse exercício é tão importante? Tá? Então, percebam, primeiro passo, o que eu não quero? Não quero mais isso, não quero mais isso, não quero mais isso, não quero mais isso. E dá uma pensada, por que você não quer? Porque é muito desconfortável ficar sem dinheiro. Porque é uma sensação de insegurança pensar que a minha conta está no vermelho. É desesperador imaginar que eu não vou ter dinheiro para comprar a compra do mês. Identificou. Aí vai lá para o que você quer. Se eu não quero mais ficar sem dinheiro, o que eu quero é ter muito dinheiro. Se você puder, mensure um valor. Quero ter 100 mil disponíveis na minha conta. Não é eu quero ter 100 mil, quero receber 100 mil. Eu quero ter de saldo. Eu quero ter disponível para fazer o que eu quiser. E mais, eu quero ter um trabalho que permita que esse fluxo seja contínuo na minha vida. Então eu não vou gastar 20 mil e vai vir para 80. Eu vou continuar com um fluxo. Perceba se você consegue vislumbrar algo assim audacioso, algo que te causa um espanto até, porque é ali que está o segredo. Não fique no mais ou menos. Às vezes a gente fala assim, como deve ser bom viver assim, né? Então, vamos imaginar viver assim mesmo, né? O que seria na sua vida se... Aí tá, aqui a Carla identificou que você sentiu não merecimento, sentiu julgamento, sentiu alguns desconfortos. Nossa, já tá quase meio-dia, vamos rápido. O que a gente faz então para concluir esse exercício? Vocês podem fazer com vários, podem colocar 10 pontos do que vocês não querem e transformar naquilo que querem e avaliar o que acontece. Aí eu vou fazer uma sugestão, eu tenho um japamala aqui. Como são bastante memórias que vocês vão identificar, vocês podem escrever todas essas memórias. Quem tem o japamala, pegue o japamala. Quem não tem o japamala, pegue sementes de alguma coisa, grãozinho de feijão, de milho, e separe 108. Quem tem o japamala, esse aqui é de 27 contas, pode usar o japamala ou de 108. Nós precisamos contar 108 vezes. Então você pega, quem tem o japamala, segura no meru, que é essa partezinha aqui, e pense, Divino Criador, Deus, limpe em mim as memórias de desespero, de medo, de insegurança, de não merecimento, de culpa, de julgamento. Limpe, purifique, transmute em paz e em luz. Quem quiser as frases escritas, chama a gente que eu passo para vocês ou um áudio ou como fazer as frases bem certinhas. Limpe, purifique, transmute em paz e em luz. Aí pega a primeira sementinha ou primeira conta do japamala. Eu te amo, por favor me perdoe, sinto muito, sou grato. Segunda conta, eu te amo, por favor me perdoe, sinto muito, sou grato. Você vai limpando em você a memória de escassez, de medo, de culpa, de desconforto, tudo isso que você anotou, e você só vai falando, eu te amo, por favor, me perdoe, sinto muito, sou grato, eu te amo, por favor, me perdoe, sinto muito, sou grato, eu te amo, por favor, me perdoe, sinto muito, sou grato, eu te amo. E como é que você lida com aqueles pensamentos que vêm quando você está fazendo? Então? É bem possível que na hora que você for pegando conta por conta, dizendo eu te amo, por favor, me perdoe, sinto muito, sou grato, vem imagens internas. Talvez venha uma lembrança que sim, quando você era pequena não tinha dinheiro mesmo, sim, tinha muitas brigas em casa porque não tinha dinheiro para nada e era um desconforto muito grande. Sim, a minha mãe queria fazer compras e não tinha dinheiro para fazer. Sim, o meu pai ficou desempregado há muito tempo e não tinha. Então, deixe isso vir e vai pensando e vai colocando tudo no eu te amo, por favor, me perdoa, sinto muito, sou grato.
Dá espaço para aquilo que está contido dentro de você, porque todas as lembranças que vão surgir, elas são a nossa própria história e estão contidas dentro de nós. Então nós podemos sim purificar tudo o que vem, 108 vezes. Se o japamala for desse pequenininho, faz 4 vezes, até dar 108. Se for sementinha de feijão, separa 108 grãozinhos de feijão num potinho, põe em cima da mesa e pega um por um. Eu fazia com feijão quando não tinha japamala. E aí, relaxa. Diz Deus, assim é e assim está feito. Eu confio. E experimente a paz que vem conforme você vai purificando. Permita essa ação de Deus em você de fazer essa transmutação. E vai fazer uma coisa que você gosta. Vai tomar um chimarrão, vai conversar com alguém, vai comer alguma coisa que te dê prazer e experimente a sensação de pacificação, tá? Gra, quantas vezes tem que fazer? Quantas vezes forem necessárias. Eu ia te perguntar, e essa lista dá para ficar repetindo para ver se essas memórias... Claro, então assim, como agora é virada, como tem esse momento de finalização de ano e início, todo início tem motivação, todo início tem uma potência maior, todo início tem um movimento de ir para, de reiniciar. Quando você vai para um emprego novo, você está 100%. Quando você está num relacionamento novo, você está 100%. Quando você tem uma meta nova, você tem um movimento mais potente. Por que passam alguns dias pensando num relacionamento novo? Por que passa um tempo e a gente vai perdendo aquele né, movimento de disponibilidade? Porque a gente vai experimentando memórias. Porque a gente vai se conectando com aquilo que nos limita. Num trabalho novo, começa a vir canseira, começa a vir uma desmotivação. Purifica a canseira, purifica a desmotivação. Então, sempre que tem uma proposta nova, faça uma lista daquilo que você não quer em relação àquilo que é novo e depois transforme naquilo que você quer. E limpe tudo o que está permeando essas duas listas. E você vai experimentar algo novo. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse exercício vai trazer potência para qualquer pessoa que se disponibilizar a fazer. Não tem como dar errado. Só que você vai ter que enfrentar o desconforto de olhar para aquilo que está guardado aqui dentro. E que muitas vezes a gente não quer olhar. Mas é importante, né? Uma vida nova. A gente já pensou 100 mil reais na conta, né? Para poder ter uma vida mais desfrutar, né? Ou de repente aquela viagem dos sonhos finalmente se realizar. Se você fosse escolher a vida maravilhosa, o que estaria acontecendo nessa vida maravilhosa? O que você experimentaria? Ouse. O universo surpreende a gente o tempo todo. Precisa ousar. E é legal, porque ela acabou de dizer por que não dá certo e como fazer para dar certo. Gente, muito obrigada. Gente, obrigada pela companhia. Desculpa que a gente acabou se estendendo, mas o assunto estava importante. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem informações, querem compartilhar alguma coisa, a gente está sempre disponível, seja pelos canais dos jornais, seja pelos canais da Grato. E esse ano a gente vai dar uma folga agora, né? Natal e Ano Novo, mas dia 8 de janeiro nós estamos de novo aqui, quarta-feira, 11 horas, para falar mais sobre todas essas coisas. Muito mais dicas, cursos, sacadas, fichas, comportamentos e mais o que vocês quiserem. E assim, ainda nós estamos trabalhando essa semana. Quem tiver alguma questão que gostaria de olhar, ainda dá tempo. Iniciamos já no dia 6, eu acho que é uma segunda-feira, nas atividades normais. Então, quem tiver querendo, né, se apropriar de mais potência para iniciar e precisa de uma constelação, ou alguém que está de férias aqui e gostaria de aproveitar, vamos estar disponíveis. Legal, tá todo mundo por aí, ninguém vai viajar, a gente vai só curtir mesmo a família, os amigos, mas todo mundo disponível por esse momento. Obrigada pela companhia, esse ano foi fantástico e vamos esperar ano que vem agora com a lista nova. E esse é seu. Ai, muito obrigada. Obrigada. Para você purificar as suas. O outro precisando. Tchau, obrigada. Gente, boas